A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Como já foi anunciado, as palavras que vão servir de base à nossa mensagem são essas palavras bastante conhecidas, sagrada do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a história do filho perdido. E baseado nesse trecho, nós queremos então refletir sobre esse tema, a surpreendente atitude de um pai. Que Deus abençoe essa mensagem na vida e no coração de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Meus estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, a todos vocês que aqui estão presentes nesta casa de Deus, bem como também aqueles que nos acompanham em nossas transmissões pelas redes sociais, saudamos a todos em nome da Congregação Concórdia Luterana de Moema e desejamos a todos também as bênçãos de Deus através desses momentos de louvor e reflexão. A surpreendente atitude de um pai. A Bíblia Sagrada realmente é um livro extraordinário, fantástico. É um livro diferenciado. Nós achamos que conhecemos muito bem um texto e que dele talvez já extraímos muitas lições e quem sabe toda a instrução possível. Mas através de um novo estudo, de uma nova leitura, surpreendentemente descobre-se ali ainda mais lições. É por isso que o Evangelho é tido como sempre uma novidade. Se a Bíblia Sagrada fosse um simples livro humano, ela acabaria se tornando parecido uma fruta espremida que já não tinha suco algum. Entretanto, por ser um livro divino, o seu conteúdo jamais acaba. Foi escrita por mãos humanas, sim. Mas, como lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nenhuma mensagem profética veio por vontade humana. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. E é justamente isso que faz dela, da Bíblia, uma fonte inesgotável de ensino, de admoestação, de aconselhamento. E o apóstolo Paulo ainda recomenda, lá em Colossenses 3,16, que a mensagem de Cristo, diz ele, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. E ao seu discípulo Timóteo, Paulo ainda afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. Meus ouvintes, então, que Deus abra o nosso coração, a nossa mente, para nós colhermos ainda mais lições desta já tão conhecida parábola de um pai com seus 2 filhos. Certo dia, o filho caçula aborda o seu pai e diz que ele quer correr o mundo, quer liberdade.
quer curtir a sua vida e exige a sua parte na herança, que aliás ele tinha até direito. Mas é um jovem daquele tipo: eu quero ser dono da minha vida e fazer dela o que eu bem entender. Muitas pessoas, infelizmente, têm esta rompante determinação. Muitas vezes são mães que levianamente largam os seus filhos, são pais que abandonam a sua família e somem no mundo, são adolescentes e jovens que tentam se afastar para um lugar onde a voz de um superior não possa constranger o seu dissoluto modo de viver. São aquelas pessoas com aqueles impulsos que literalmente chutam o balde na vida e partem então para a busca de uma suposta liberdade, que no final se torna plena libertinagem. Nesta busca de satisfazer os seus próprios instintos, acabam por criar um vazio no peito que destrói todos os seus recursos físicos, emocionais e psicológicos. Nesta parábola, nós vimos que o pai, ele não reage negativamente e ele nem comenta algo sobre a leviandade daquele pedido de seu filho mais novo. Ele faz as contas e reparte a herança em nome dos 2 filhos. O pai não era obrigado a fazer isso. Ele poderia até impedir que o filho cometesse tamanha loucura. Mas o pai permite que o rapaz parta mundo afora. Deixa-o viver. Deixa-o viver como ele quer. Mesmo que talvez isto envergonhe até o nome paterno e o filho chegue ao ponto vergonhoso, tornando-se um maltrapilho, passando fome e alimentando-se até em chiqueiro de porcos. Por que será que o pai não toma uma atitude mais rígida? Por que será que este pai não vai em busca do filho e o exorta a viver uma vida mais decente no lar paterno? Pois, meus ouvintes, se a princípio nos parece ser talvez um pai um tanto indiferente para com a situação, nós logo vamos entender que essa atitude do pai, na verdade, acaba sendo uma demonstração de seu intenso e incontestável amor por esse filho. Esse filho, na verdade, ele já estava perdido antes de sair de casa. Ele era ali muito abençoado na casa do pai. E ali ele tinha a verdadeira liberdade. Mas lá no seu coração ele continuava sempre inquieto. Ele era infeliz. Ele achava que os outros jovens eram felizes. Os outros pais deixavam os filhos fazer o que bem entendesse. E com isso ele não entendia a disciplina do pai, não via os privilégios que tinha em seu lar paterno. E então ele achou melhor obedecer aos seus desejos carnais, aos seus apetites da natureza humana, e foi experimentar o que o mundo lhe oferecia, sem medir consequências. E esta vida vergonhosa que ele resolveu seguir, na verdade foi apenas uma exteriorização da sua revolta interna e de seu coração pecaminoso. Por isso o pai o deixou partir.
esta sua enfermidade, essa sua doença interior precisava aparecer. E a partir daí, enquanto este filho vai levando uma vida cheia de pecado, de desperdício em orgias e bebedeiras, gastando toda a fortuna com más companhias e com amigos oportunistas, lá na casa da família, sim, lá na casa da família estava um pai sofrendo, chorando, orando fervorosamente a Deus e conservando no seu coração aquela herança íntegra e indivisível, que é o seu amor inabalável por este filho que por ora está perdido. Meus ouvintes, vocês perceberam que coisa maravilhosa esta parábola está repartindo e compartilhando conosco hoje? Deus, na figura do Pai, Ele tem imensa paciência com todos nós, pecadores. O Pai, descrito na parábola do filho pródigo, ele é extremamente paciente com aquela atitude absurda que o filho mais novo teve. E o pai não estava preocupado com os bens materiais que se perderam, mas sim ele estava preocupado com o crescimento do filho, com a maturidade do filho. E ele soube esperar o filho amadurecer, ele soube esperar o filho se arrepender de seus pecados. E este procedimento paterno e amoroso deste pai da parábola nos ilustra muito bem e também a grande paciência de Deus, que nos dá o tempo para nós cairmos em si, reconhecermos que somos pecadores, nos arrependermos de nossos pecados verdadeiramente, para então festejar o perdão e a herança da redenção. Meus ouvintes, isto é evangelho. Isto é boa nova. Isto é uma maravilhosa notícia para vocês todos e para mim também. Mas outro ponto para ressaltar nesta parábola, e novamente nós voltamos à figura do pai, justamente numa história que tem por título O Filho Perdido. Mas aí está a nossa justificação, porque nós optamos por este tema, a surpreendente atitude de um pai. Quando o filho volta para casa, envergonhado, maltrapilho, sujo, humilhado, o pai é o primeiro a avistá-lo. E compassivo, o pai vai ao encontro deste filho arrependido. O pai não faz nenhuma reprimenda. O seu coração paterno se move de misericórdia e de perdão. Amorosamente ele abraça esse filho e o beija. Não fala nada. O próprio silêncio do pai é tão eloquente que expulsa qualquer dúvida do coração do filho. Chorando, ele confessa o seu erro. E profundamente arrependido dos seus atos, ele suplica e roga perdão para o seu pai. Graças a Deus, Satanás não conseguiu roubar do coração daquele jovem a sua fé e a sua esperança pelo perdão do pai. E quase antes que o filho finaliza a sua confissão e súplica, o pai já ordena que seja providenciada uma grande festa. E ele dá a razão para isso.
porque este meu filho estava morto e viveu. Ele estava perdido e foi encontrado. E daí rolou uma grande festa. Que magnífica recepção. Roupas novas, sandálias, anel. E uma grande festa com farta comida, música e danças. Talvez alguns pensem que este pai, quem sabe, exagerou nas suas homenagens. Talvez outros pensem que, ao invés de toda essa festa e toda essa honraria, talvez teria sido melhor o pai dar uma boa reprimenda nesse jovem. Pois, meus ouvintes, esse tipo de pensamento foi justamente o pensamento do seu irmão, do filho mais velho. Pois quando ele voltou do campo, do seu trabalho braçal, e vendo toda aquela festança motivada pelo retorno de seu irmão ingrato e fugitivo, ele ficou muito zangado. E ele ficou tão indignado que ele não queria mais entrar na sua casa, na casa do pai. E novamente nós vamos precisar falar do coração amoroso deste pai especial. Na verdade, o filho mais velho era tão perdido quanto ao seu irmão. A sua manifestação de revolta contra o procedimento do pai e a sua ira contra o seu irmão revela justamente a sua falta de amor, a sua falta de perdão. Ele conhecia tudo naquela fazenda. Ele conhecia o nome de todos os empregados. Ele conhecia o jeito de tratar de cada animal. Mas ele não conhecia o pai como pai. Ele tinha tudo à sua disposição, mas ele não enxergava isso como uma bênção. E por isso, ele não sentia o desejo de perdoar. Fazia tudo por obrigação. Estava vivendo como praticamente um mendigo sentado num pote de ouro. Não sabia se alegrar nem consigo mesmo, quanto mais com o seu próximo. E realmente na vida tem gente que vive de mal com a vida. E entra em crise até quando vê alguém outro se alegrar com pequenas coisas. Mas eis que surge o Evangelho também para este filho mais velho. O pai ama tanto a ele quanto ao seu filho caçula. O pai também vai ao seu encontro, sai e pede-lhe que entre em casa. E depois de ainda ouvir um cruel protesto deste filho mais velho, o pai diz com todo amor e com todo carinho: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu também é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Meus ouvintes, essa história, sem dúvida alguma, ela já deve ter modificado o caminho de muitas pessoas. Essa história, com certeza, já deve ter transformado a vida de muita gente. Como nós dissemos no início da mensagem, ela é uma história conhecidíssima, mas sempre que ela é ouvida novamente,
ela enche o nosso coração de alegria, de emoção e de gratidão. Praticamente ela é um resumo de toda a Bíblia Sagrada. Pois essa história diz tudo aquilo que os pecadores precisam ouvir. Tudo aquilo que os pecadores precisam conhecer, saber, crer e confiar. A única coisa talvez que nós poderíamos ainda acrescentar é, quem sabe, uma pergunta. Se Jesus é considerado o Salvador dos perdidos, onde será que ele se encaixa dentro desta parábola do filho perdido? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que quem contou esta história foi o próprio Salvador Jesus. E Jesus é a imagem do Pai. O próprio Jesus afirma isso no Evangelho de João. Eu e o Pai somos um. Deus em Cristo vai ao encontro de cada pecador, lhe oferecendo perdão para os seus pecados e a salvação eterna nos céus. E este Jesus Salvador, ele não acusa o pecador, mas ele justifica o pecador. Tira os trapos e as imundícias de todos os transgressores e os envolve com a sua justiça, conquistada através do seu sacrifício na cruz do Calvário e garantida a todos nós através da sua vitória e triunfante ressurreição. Meu querido ouvinte, após estes breves momentos de reflexão sobre esta amorosa reação, sobre este paciente pai perante os atos reprováveis destes seus filhos, qual é agora o seu pensamento a respeito de Deus? Como você o conhece? Como seu Senhor? Talvez você o conheça como juiz. Quem sabe você pensa que Deus é o Criador de todas as coisas, céus e terra e tudo que existe? Pois a bem da verdade eu lhes digo, Deus é tudo isso, realmente. Porém, eu lhes afirmo também que acima de tudo isso, Ele é o nosso Pai Celestial. Um Pai de amor, um Pai compassivo, um Pai misericordioso, um Pai paciente, que pacientemente estende os seus braços e deixa-os abertos para acolher todos aqueles que se arrependem de seus pecados. E todos estes que estão arrependidos e vão a Ele, Ele está pronto a abraçá-los e a lhes dizer: minha filha, meu filho, tudo o que é meu também é seu. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.